Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o ano de 2024 já começou e aqui vamos tratar do primeiro assunto do ano, que é o meia Eduardo Ramos, afinal de contas, merece ou não merece um jogo de despedida pelo Clube do Remo? Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores e aqui tratamos sobre o futebol paraense. Se você não está inscrito no canal, se inscrevam, deem like no vídeo. É muito importante esse reconhecimento, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Assim, fortalecendo cada vez mais o projeto. Eu espero que em 2024 eu traga para vocês mais conteúdo sobre o futebol paraense, mais novidades. Então, se você não está inscrito no canal, se inscrevam, deem like, acionem as notificações e sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje, para o tema de hoje, que é tratar da questão do Eduardo Ramos. Balança nas redes sociais azulinas durante algum tempo já, alguns torcedores dizendo que o jogador merece um jogo de despedida pelo Leão e uma parte falando que não merece. Mas afinal, ele merece ou não merece? Aqui eu vou dar minha opinião e vou justificar minha opinião e vocês podem comentar concordando ou discordando. Para mim, o Eduardo Ramos é um ídolo sim do Clube do Remo. Logo, se ele é um ídolo, ele merece sim um jogo de despedida. Quando eu digo ídolo, o futebol paraense, de maneira geral, nos últimos anos, está muito sofrido, está carente de ídolos. Então, às vezes, qualquer jogador que jogue mais ou menos, joga razoavelmente bem, alguma parte da torcida já o trata como ídolo, mas pela essa carência de ídolos, né? Não, isso aí não acontece com Eduardo Ramos. Porque o Eduardo Ramos, ele foi importante numa trajetória, no marco histórico do Clube do Remo, naquele tempo que ele ficou no Remo, ele foi importante com conquista e contribuiu muito tecnicamente. Ele foi um personagem muito importante no Clube do Remo nos últimos 15 anos, por assim dizer. Então, ele sim, ele vai jus à alcunha de ídolo do Leão. Então, ele merece, ao meu ver, um jogo de despedida. Eu vou justificar primeiro falando sobre a trajetória dele no Leão Azul. Ele chega em 2013, um jogo festivo, ele desce helicóptero, todo mundo lembra. Alguns pensaram que era Herrera, Louco Abreu e acabou sendo o Eduardo Ramos, que entre os três eu acho que foi a melhor opção, que eu acho que marcaria mais como marcou na história do clube. Ele chega de helicóptero, é algo que eu não gosto muito, eu acho muita pompa para contratar um jogador que a gente não sabia se ia dar certo ou não, descer de helicóptero, mas acabou entrando no folclore do futebol paraense. Então ele é apresentado em 2013 e começa a temporada de 2014. O começo dele foi ruim. O começo dele, apesar que ele ganha o título do Campeonato Paraense de 2014, não foi bom. Tecnicamente ele estava muito abaixo. Tanto é que ele acaba depois sendo emprestado para o Joinville, consegue o acesso, né, para a Série A do futebol brasileiro, sem muito destaque na equipe catarinense, mas ele foi emprestado ao Joinville. Mas o 2014 não foi bom. Tanto é que naquele jogo da Copa do Brasil, onde o Remo é eliminado pelo Internacional, perdendo de 6-1 no Mangueirão, ele é extremamente vaiado, ele é perseguido pela torcida, a torcida não queria que ele continuasse no Clube do Remo, ele reconhece até depois do jogo que havia sido o seu pior jogo com a camisa do Remo, ele errou praticamente tudo que ele tentou, o time do Remo tomou de 6-1, ou seja, o time foi inteiramente mal, né? Mas acaba sobrando para ele, que era o grande destaque da equipe do Remo, e realmente naquele dia ele não teve um dia feliz. Então a torcida nem queria ele mais no Clube do Remo. Ele volta em 2015 e aí que entra a primeira questão que ele se torna ídolo, a superação. Ele supera o 2014 ruim que ele teve pelo Leão Azul e faz o 2015, conquista o bicampeonato paraense e faz o 2015 muito bom. E ele é o grande destaque da Série D de 2015. Ele é fundamental para o acesso do Clube do Remo para a Série C. Na Série D, você percebia que o Eduardo Ramos era um jogador que estava jogando na Série D pelo Clube do Remo, mas ele não era um jogador de Série D. No momento ele estava num clube que estava na Série D, porque o Remo também não é um clube de Série D, e ele não era um jogador de Série D, ele era muito acima. Ele participa praticamente da metade dos gols do Clube do Remo no Campeonato Brasileiro, tem a participação dele, ou em gol, ou em assistência, ou em pré-assistência. Então assim, ele é um jogador fundamental, ele desequilibra e ele consegue o tão sonhado acesso à Série C. Aí você fala, mas é pouco para o Clube do Remo um acesso à Série C. É lógico para um clube com a torcida que tem, com a história que tem, o que pode crescer, um acesso da Série D para a Série C é pouco para o Clube do Remo. Mas naquele momento é o que tinha. Naquele momento o Remo vinha de anos tentando subir para a Série C e não conseguia. Perdendo para misto, perdendo para times praticamente semi-amadores do futebol brasileiro, Vila Aurora. Então assim, perdendo para equipes bem fracas,
Tinha ano, que vocês lembram, que o Remo sequer conseguiu a vaga para disputar a Série D do futebol nacional. Ficou sem divisão nacional, ficou sem jogo durante 7, 8 meses, durante o ano inteiro. Então, naquele momento histórico vivido pelo clube, o Eduardo Ramos foi fundamental. Ele jogou muita bola, ele colocou realmente a camisa 33, depois colocou a camisa 10, vestiu a camisa do clube do Remo, e ele foi extremamente importante nesse acesso. Então ele consegue esse acesso e ele sai realmente de braços com a torcida. Ele sai de cabeça erguida 2015 porque ele se recupera. Então a trajetória de superação dele do 2014, do início de carreira dele no clube do Remo, fraco em desempenho, ele supera no ano seguinte, conseguindo acesso e sendo um maestro e sendo um jogador extraordinário que foi no Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão Nacional. Aí ele joga no Remo 2016 também, joga no Remo 2017 e volta para o Remo em 2019, 2020. Ao todo foram 6 anos no clube do Remo, entre idas e vindas, porque teve a saída do clube, depois teve empréstimo para o Joinville, outro empréstimo para o Santo André. Então, entre idas e vindas, foram 6 anos no clube do Remo, onde ele consegue 2 campeonatos paraenses, consegue o acesso da Série D para a Série C em 2015 e consegue também o acesso da Série C para a Série B em 2020. Aí, fazendo titular na maioria dos jogos, não tendo aquele papel, talvez, de preponderância assim, muito grande, relevância, como ele teve em 2015, afinal, ele estava já 5 anos mais velho, né? Então ele chega no Remo, se não me engano, com 29 anos, então ele vai, 5 anos depois, ele está mais velho, fisicamente ele já não estava rendendo mais como rendia antes, mas tecnicamente sempre contribuiu com alguma coisa, ou seja, mesmo sem ter a relevância que ele teve em 2015, em 2020 ele também participa da campanha da Série C, maioria dos jogos como titular, ele também dá sua contribuição e o clube do Remo consegue o acesso para a Série B do futebol nacional, onde disputa a Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. Então foram 2 campeonatos estaduais, 2 acessos, sendo um deles extremamente importante, outro também teve a sua importância. Essa, resumidamente, foi a trajetória do Eduardo Ramos para o clube do Remo. Muitos consideram que apoiam apoiam jogo de despedida, mas falam em questão do momento. Qual seria o melhor momento para ter jogo de despedida? O melhor momento, para mim, é o quanto antes. Por quê? Você não pode esperar também, talvez, no final do ano, e o Remo espera que consiga o acesso para a Série B, mas não conseguiu acesso, tem um jogo de despedida de um ídolo. Porque você quebra um clima. Então, para mim, o melhor momento é durante o início do ano mesmo, onde está tudo começando, o Campeonato Paraense já iniciou, mesmo se o Remo oscilar no início do Campeonato Paraense, é uma data propícia para ter um jogo de despedida, e ele merece ter esse jogo de despedida. Por tudo que eu disse aqui, o Eduardo Ramos foi um personagem muito importante na história do clube do Remo, ele demonstra sempre carinho pelo clube do Remo, e ele merece um jogo de despedida, porque eu creio que nos últimos 15 anos, talvez ele seja o personagem mais relevante do clube do Remo. Posso colocar outros, posso colocar o Vinícius também, posso até fazer depois um vídeo sobre o Vinícius, que aí eu tenho um pensamento, enfim, posso dar minha opinião sobre o Vinícius, mas é outra questão, não vou me alongar aqui sobre isso. Mas o Eduardo Ramos, ele merece esse jogo de despedida pelo personagem que é, pelo que ele entendeu que é o clube do Remo, pelo amor que ele sente pelo clube do Remo e o que ele representou jogando pelo clube do Remo, saindo de um rival, né? Então tem essa questão ainda também, ele atravessa o Almirante Barroso, ele sai do rival, vai para o clube do Remo, ele começa muito mal, tem a trajetória de superação, tem a trajetória do acesso, tem a trajetória dos 2 títulos paraenses, tem a trajetória de outro acesso. Então, de maneira geral, fazendo o balanço geral, ele foi um jogador importante para o clube do Remo e sim, eu acho que ele merece esse jogo de despedida. Gostaria muito que vocês também deixassem a opinião de vocês sobre essa questão, se o Eduardo Ramos merece ou não merece jogo de despedida. Eu creio também que o clube do Remo, como todos os clubes, mas estamos falando aqui do clube do Remo, o clube do Remo deva valorizar os seus ídolos, deva valorizar, e o jogo de despedida é uma maneira de valorizar. Eu sou contra, eu vou ser bem sincero, eu sou contra quando o clube contrata ex-jogadores, ou até mesmo ex-ídolos para trabalhar no clube, como uma forma de gratidão. Porque ele é um ídolo do clube trabalhando aqui. Não, um clube tem que ser profissional. Tem que sim saber trabalhar com os ídolos, aproximar os ídolos principalmente da garotada da base. Chamar um ídolo do clube para lá conversar com os jogadores da base,
para os jogadores da base entenderem a imensidão que é aquele clube, entenderem que eles podem se tornar no futuro ídolos daquele clube. Não é empregar por empregar porque é jogador ou ídolo. Não, aí tem que ser profissional. É uma coisa totalmente diferente da outra. Se o ídolo for capacitado, ok, vai ser contratado pelo clube sem problema algum. Mas é fazer essa ligação entre o clube e o ídolo, aproximar cada vez mais os ídolos do clube, principalmente, gente, com a molecada da base. Porque a galera profissional, muitos já experientes, já rodados, a verdade acaba não ligando muito para isso. Mas para a base é muito importante você ter um espelho, você olhar, olha, esse cara aqui, ele acabou num repar, ele jogou demais, ele conquistou acesso, ele conquistou o ídolo. Eu quero que a torcida do Remo grite o meu nome como gritou o nome dele. Então, assim, é muito importante esse trabalho, a valorização. No caso do Eduardo Ramos, é importante essa valorização nesse jogo de despedida. E eu acredito que quem apoia o jogo de despedida do Eduardo Ramos está correto. E se ele tiver o jogo de despedida, espero que tenha. Ele vai ser uma grande festa e vai ser bem merecido. Eu acredito que agora no início do ano seja o momento mais propício para isso. E vocês, amigos, então deixem a opinião de vocês aqui sobre essa questão. Eduardo Ramos merece ou não merece um jogo de despedida? E até o próximo vídeo.